Muitas pessoas se perguntam qual o verdadeiro segredo do sucesso. Outras tentam driblar as dificuldades para que o sucesso bata à sua porta. Outras não se importam se o sucesso virá ou não virá. É bem verdade que nós sabemos que o sucesso ele vem do nosso esforço. Ele é fruto do nosso esforço, da nossa dedicação. Nós, professores, somos profissionais que queremos a todo custo alcançar o sucesso com o nosso trabalho. Muitas vezes não queremos trabalhar para que isso aconteça. Queremos que chegue até nós de mão beijada. E infelizmente, meus queridos, não é assim que funciona. Para você ser um professor de sucesso, você deve buscar âmbitos de conhecimento, você deve buscar conhecimento onde não tem. Ou seja, você deve criar as suas estratégias, deve criar a sua didática, a sua metodologia, porque só você pode ser o grande percursor do seu sucesso. Ou seja, só você pode dar início a essa trajetória. E hoje nós iremos falar de um tema interessante, que é transversalidade e interdisciplinaridade. Quem já é professor, quem não é professor, nunca disse a seguinte frase: a minha disciplina é melhor do que a do meu colega. Biologia é melhor do que geografia. Física é melhor do que química. Química é melhor do que português. Ou, não, matemática é mais importante. Muitas vezes nós queremos alcançar ou almejar patamares baseados na nossa disciplina. Só que isso não deve acontecer. Todas as disciplinas como igual são importantes para a bagagem de aprendizagem do aluno. Nós precisamos da ciência, nós precisamos da geografia, precisamos da história, precisamos da matemática, precisamos da língua portuguesa, precisamos da língua inglesa, precisamos da arte para conseguir ser cidadãos de bem. Todas as disciplinas são importantes e, é claro, devemos trabalhar em comum acordo um com o outro. E não há mais significativo, não há mais gratidão em saber que nós podemos fazer essa parceria e entender que uma disciplina precisa da outra. E quando você for encarar o seu ambiente de trabalho, quando você for encarar a sua rotina de trabalho, você vai perceber que você vai precisar do seu colega para executar o seu trabalho. Nós não andamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. Precisamos uns dos outros, tá? E é igual aquela musiquinha que diz que eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ou seja, ninguém trabalha só, ninguém vive só, nós precisamos uns dos outros. Se nós não precisássemos de ninguém, nós viveríamos sozinhos no mundo. Então, o que eu quero dizer com essa seguinte frase? O que eu quero dizer com esse bordão? Que as disciplinas, elas são interdisciplinares, ou seja, elas se encaixam, elas conversam entre si. A matemática envolve física, a física envolve matemática, a química envolve biologia, a biologia também envolve a química. Bem como a língua portuguesa precisa da língua inglesa, bem como a arte precisa das outras disciplinas, né? O conhecimento científico, ele é importantíssimo, ele é e sempre foi e sempre será importante, mas ele não viverá sem as outras áreas de conhecimento, porque é a partir dela, né, que nós temos esses preconceitos científicos, como falamos aí nas aulas anteriores. A interdisciplinaridade e a transversalidade são aspectos importantes para o ensino de ciência na pedagogia, tá? E também nas outras áreas da licenciatura. Ou seja, nós iremos trabalhar temas transversais que poderão envolver assuntos de outra disciplina. E que o seu aluno vai chegar para você e vai perguntar: professor, mas o senhor está dando aula de ciências, como é que o senhor está falando alguns conteúdos aí referente à geografia, ou referente à física ou à química, ou referente simplesmente à língua portuguesa ou à matemática? Pois é, felizmente as outras disciplinas, elas precisam de bagagens, né, de uma outra área de conhecimento. E você vai precisar de um outro profissional, você vai precisar do seu colega. Professores, para vocês conseguirem transmitir conhecimento, para vocês conseguirem serem mediadores de conhecimento, vocês precisam entender que a interdisciplinaridade e a transversalidade tem que andar dentro da mochila de vocês,
dentro da bagagem de conhecimento, dentro do conjunto de aprendizagem do seu aluno e dentro do seu conjunto de aprendizagem. Afinal, nós não apenas ensinamos, mas aprendemos dentro de sala de aula. Então eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo que nós iremos passar nesse momento, tá? Que será as nossas últimas aulas desta disciplina, ok? Fiquem atentos, no chat nós iremos discutir em relação às questões que forem abordadas dentro do vídeo. A gente vem para a escola para aprender a ler o mundo. Começa lendo um texto, mas ler, compreender, mas é ler, compreender o mundo. Latitude, 22 graus, 45 minutos e 15 segundos sul. Não só a água, mas o ar, as condições de vida do local, tudo isso influencia em questões ambientais. E essas questões ambientais, elas podem ser muito bem tratadas em qualquer disciplina. Longitude, 47 graus, 60 minutos e 55 segundos oeste. Fica mais fácil a gente entender muita coisa, porque as matérias são interligadas, a gente não aprende coisas isoladas. Nasce na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Ele é um foco de cultura, um foco de pensamento, de discussão, de argumentações, de trabalho em cima assim constante. 70% de sua área está localizada em perímetro urbano. Não tinha conhecimento nenhum assim, sobre o rio, sobre por onde ele passava, o que ele era. E agora ele significa uma oportunidade de ver as coisas diferentes. Esta é a Alejandra. É do Ribeirão Anhumas que ela e os outros estão falando. O Anhumas fica próximo à escola e está presente na vida dos alunos. Por isso, Ribeirão foi escolhido como tema de um projeto de educação que reúne a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e 2 escolas públicas da região. Uma delas é a Escola Estadual Ana Rita Godinho Pousa, onde a Alejandra estuda. Então você tem aqui essa visão panorâmica, que é justamente para você tentar ver o local da forma mais total possível. Onde está na imagem satélite essa ocupação? Depois eu gostaria que vocês verificassem qual a relação que existe entre esses moradores e esse local. Fica o rio aqui, aí fica as casinhas e tem uma rua e tem depois o bosque. Eles ficam perdidos no meio disso. Então, vocês estão mais ou menos em 40... Isto é uma aula, uma maneira diferente de ensinar e de aprender. Aqui os professores estão utilizando a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para entender esses 2 conceitos, ouvimos o professor Nilson José Machado, que é da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. A interdisciplinaridade surgiu como um chamado para que as disciplinas não mudassem os seus objetos, mas que houvesse relações mais fortes entre as disciplinas. A realidade não é disciplinar. A escola a realidade não é, né? E os alunos se interessam por temas como a água, os rios, a energia. Agora, a água não é uma propriedade da geografia, não é uma propriedade da biologia, não é uma propriedade da química. A água é a água, né? E, então, é preciso haver uma inter-relação mais forte. A reação na organização curricular, a reação à fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade, quer dizer, a busca de temas que atravessassem transversalmente assim todas as disciplinas, né? As questões sobre valores, por exemplo, são questões que não cabem dentro de nenhuma disciplina especial da escola básica. As questões sobre valores, elas cortam todas as disciplinas transversalmente. Estas questões sobre valores, a que o professor Nilson se referiu, podem ser vistas em atitudes como cooperação e cidadania. Temas como saúde e meio ambiente também atravessam as disciplinas e podem ser estudados de maneira transversal. O Ribeirão Anhumas é um bom exemplo de tema transversal que envolve o meio ambiente. Quais são os fatores que podem causar enchentes nesse lugar aqui? Entulho, lixo. A falta da mata ciliar, talvez. Acumula muito lixo lá e vai ocupando espaço onde que a água podia ficar. A Verônica morou aqui, na época que teve uma enchente muito grande.
as casas foram cobertas pela água e você podia ver objetos passando, carro passando pelo rio e indo embora. As pessoas ficaram sem nada, bem dizer. Para ter uma noção mais ou menos, inundou acho que 1,5 metros, meu pai até mediu depois. Só que como a minha casa era de dois andares, a gente ficou na parte de cima, então a gente não perdeu muita coisa. Só que a minha mãe se lamentou muito porque ela também não pensava só nela, ela pensava nas outras pessoas que tinham casos mais próximos e etc. Então, normalmente as pessoas... locais. Então o Ribeirão Inhumas representa as relações que os moradores têm. Ele é um foco de cultura. Estes são os 3 professores da Escola Ana Rita. Eles desenvolvem na prática a transversalidade e a interdisciplinaridade com os alunos. Fabiana é professora de Química, Ederson, de Geografia e Patrícia, de Língua Portuguesa. As disciplinas são integradas para que um tema específico, que não está no currículo escolar, possa ser estudado em conjunto. Ele é um foco de cultura, um foco de pensamento, de discussão, de argumentações, né, de trabalho em cima assim, constante. Né? Dentro de sala a gente trabalha com eles. Essas discussões parecem que não são muito importantes, né, no dia a dia, mas a gente começa a conversar com eles, de repente está num assunto muito mais vasto. Geografia, nesse sentido, acredito eu, mesmo sendo suspeito, que é a disciplina que tem a maior facilidade de tratar dessas questões locais. Então o Ribeirão Inhumas representa as relações que os moradores têm com o meio. Para eles entenderem, né, a formação desses recursos naturais que geografia está falando, né, eles precisam saber como é que isso se formou, além de quanto tempo isso demora para se formar, como a geografia vai abordar. Ele precisa saber como é que isso se formou, como é que se dá isso, né, quimicamente. Precisa de todo um estudo, não só químico como biológico, mas um estudo mais aprofundado para eles entenderem quanto tempo vai levar para usar todos esses recursos, né? Então, para um entendimento mais global. Nesta fase do projeto, os alunos estão desenvolvendo em sala de aula um estudo chamado Riscos Ambientais e a Linha do Tempo. A gente tem que olhar onde é que começou tudo. Onde é que começou tudo? Era pré-cambriana. A gente vai considerar esse marco zero de 4,5 bilhões de anos. A fita tem 4,5 metros e esses 4,5 metros tem que caber os 4,5 bilhões de anos. Daqui para cá, ó, você tem todas essas eras até chegar na Cenozoica. A idade geológica da Terra, tá, é uma idade diferente da idade do homem, do tempo do homem. Enquanto a gente leva pouco tempo para utilizar esses recursos e esgotá-lo, a Terra levaria milhares de anos para formar. Esta é a segunda parte da atividade, que começou em sala de aula com a criação da escala do tempo dos 4,5 metros de papel pardo. A viagem é curta, menos de 15 minutos, mas é o bastante para chegar a um ponto do Anhumas onde as pessoas estão tão perto do rio que a relação torna-se arriscada. As pessoas que vêm pra cá, aí fica falando que era de rio, essas coisas. Mas a gente vai fazer o quê? Eu gosto daqui, né? A gente já tá acostumado, né? A gente mora porque é o jeito, né? O Ribeirão Anhumas recebe em suas águas, além dos esgotos não tratados de residências, resíduos químicos industriais da região. Olha aí a transversalidade na aula de Química. Ele pode ser jogado na rede de esgoto quando tem, mas ele tem que ser tratado para ser jogado na rede de esgoto. Então, a gente sabe que tem a estação de tratamento Anhumas. Diminui o pH, é isso? Não é só o pH. Por exemplo, se tem resíduos de substâncias orgânicas, em hipótese alguma pode ser jogado, vou ter que tirar esses resíduos. Então, assim, tem tratamento biológico, tem tratamento químico e isso deve estar acontecendo dentro da fábrica. As aulas estão mais dinâmicas e elas se ligam entre si, então a gente não aprende só química, assim, só a parte, os átomos se ligam, cálculo só cálculo, geografia só geografia, português só português. Existe todo um ciclo, assim, toda uma ligação entre elas. Isso facilita o aprendizado de todas as matérias no conjunto. A gente aprende de uma forma diferente
onde a gente consegue adquirir melhor os conhecimentos e também usar eles no nosso dia a dia. Até 30 metros da beira do rio. Este é Maurício Pompiani. Ele é professor do Instituto de Geociências da Unicamp e responsável por realizar a capacitação dos professores envolvidos no projeto. Nossa intenção era construir um currículo mais regionalizado, tratando dos problemas que eles vivenciam, da história que eles participam. A gente vem para a escola para aprender a ler o mundo. Começa lendo um texto, mas ler, compreender, mas é ler, compreender o mundo. Leitura, compreensão, expressão, isso a gente busca na escola. Agora, o mundo não é disciplinar. Esse é o ponto, né? Então, para entender isso, que é a função da escola, né? Criar essa condição de se ler e compreender os fenômenos, é preciso que na escola a gente faça essa ponte entre o disciplinar e o transdisciplinar. É preciso antes que se cria a interdisciplinaridade ou a interrelação entre as disciplinas de uma maneira mais rica, que é condição de possibilidade de você passar para o trans, para ir além das disciplinas. Conhecimento absolutamente disciplinar é coisa para especialista. Estudar matemática, a matemática como um fim, é coisa para quem vai ser matemático, não é? Mas para um cidadão, a matemática é um meio. Meio para quê? E quando eu tento dizer esse para quê, eu tenho que ir além da matemática, não é? Além das disciplinas, não é? E aí entram as relações da minha disciplina com as outras, a interdisciplinaridade, e os objetos e objetivos maiores do que os da minha disciplina, que é a transdisciplinaridade ou a transversalidade. Podem ter riscos, problemas parecidos, piores do que a transversalidade e a interdisciplinaridade são partes de um movimento que aparece em contraposição a um jeito de organizar o pensamento que surgiu no século XVII. Mas como chegamos a esta fragmentação e especialização da ciência? René Descartes, o filósofo que escreveu em 1637 o livro Discurso do Método, é apontado como um dos primeiros formuladores dessa maneira de pensar. Para entender melhor, peço licença então para ouvirmos Pablo Rubem Mariconda, professor da Faculdade de Filosofia da USP. A concepção de Descartes é uma concepção da unidade do conhecimento, da unidade do saber. Essa unidade do conhecimento científico, Descartes a encontrava no método. Ah, então quer dizer que o termo método científico vem de Descartes? É por isso que para ele o método é tão importante. Não é? Se eu não tenho método, eu não posso chegar à ciência. E o método de fazer ciência é um único método, que é o método racional, não é? De fazer a análise, depois a síntese, não é? Dos diversos fenômenos com os quais nos defrontamos, os fenômenos naturais. O processo de formação de especialidades e de profissionalização é o processo social pelo qual a modernidade incorporou a ciência como, certo, vamos dizer, uma atividade fundamental na organização social. No discurso do método, ele acaba reduzindo ao método as 4 regras conhecidas, não é? Quer dizer, quando eu tenho um fenômeno complexo, então analiso o fenômeno, divido o fenômeno em suas várias partes, analiso o fenômeno a partir das suas partes mais simples, não é? E reconstituo o fenômeno por ordem, a complexidade depois do fenômeno, por ordem a partir do simples para o mais complexo. Não é? Então, esse é o método de Descartes, são as regras muito simples, não é? Mas elas são a marca da modernidade, elas são a marca da ciência moderna. No mundo da educação, quem se opõe a esta fragmentação do conhecimento é o filósofo e sociólogo francês Edgar Morin. Pour parler du système d'éducation, un paradigme que l'on peut appeler de simplification qui domine notre enseignement, c'est-à-dire pour connaître, on sépare, et pour connaître, on réduit le complexe au simple. Et avec une telle vision, vous avez une connaissance inévitablement mutilée.
Alors que le problème est de pouvoir obéir à un paradigme qui nous permettrait de distinguer tout en reliant. Donc, justement, on peut dire que le paradigme qui domine nos connaissances dans notre civilisation et notre société est un paradigme qui empêche la connaissance complexe, la connaissance de l'ère planétaire elle-même. Edgar Morin está se referindo ao método de Descartes, que foi explicado pelo professor Pablo Rubem Mariconda. Veja outra vez o que disse o professor. Quando eu tenho um fenômeno complexo, então analiso o fenômeno, divido o fenômeno em suas várias partes, analiso o fenômeno a partir das suas partes mais simples, não é? E reconstituo o fenômeno por ordem, a complexidade depois do fenômeno, por ordem, a partir do simples para o mais complexo. Nosso sistema de educação é o sistema que ensina a separar as coisas, a separar as disciplinas, a separar o homem da natureza, a separar todos. Não ensina a religar, a reformar o pensamento, para religar e para enfrentar os desafios que são globais e multidimensionais. Você tem que juntar outros métodos, métodos contextualizadores e métodos alternativos, vamos dizer, e abordagens alternativas, para que você possa ter uma visão mais unitária, né? E não ficar só nas especialidades e não vendo depois efeitos em outras áreas, né? O uso de determinado conhecimento científico. Os projetos são de grande importância para qualquer professor e para qualquer escola. São eles que trabalham valores, trabalham conceitos, trabalham definições e constroem a mentalidade de qualquer aluno. Os projetos podem envolver os alunos em aspectos diferentes e eles também trazem um meio de diversão para que os alunos consigam trabalhar sozinhos dentro do processo de construção de conhecimento. Toda escola precisa de um projeto. E o professor também deve elaborar o seu dentro da sua disciplina quando há necessidade. A escola, porém, não vive apenas de projetos, mas elas conseguem intercalar projetos com aulas e com processos dinâmicos que o professor deverá propor dentro de sala de aula. Os projetos, eles são críticos, são abordativos, os projetos são conceituais e são contextualizados. Nós não podemos também elaborar um projeto de forma aleatória, dizer que queremos realizar uma ação sem ter base científica e nem ter um objetivo. O objetivo do projeto é mudar o pensamento dos alunos, mas também agregar valores, agregar interesses em relação à melhoria da qualidade de vida, bem como da qualidade da sociedade. Os projetos também transformam alunos em verdadeiros cidadãos e são indivíduos instrutivos, tá? Dentro do meio educativo. O que nós queremos com os projetos é simplesmente tornar novos métodos de ensino-aprendizagem mais eficazes, fazendo com que os alunos consigam compreender os assuntos abordados dentro de sala de aula de maneira dinâmica, lúdica e alternativa. Nós iremos assistir agora um vídeo relatando a importância dos projetos dentro da escola, bem como para o ensino de ciências. O trabalho com a estratégia de projetos leva em consideração a participação dos alunos. Esse foi um dos projetos que eu mais me interessei. Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, é um projeto que abre a possibilidade do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo escolar. Você prestou atenção sobre o que eles falaram? Estratégia de projetos leva em consideração a participação dos alunos. Esse foi um dos projetos que eu mais me interessei. Um projeto consistente, um projeto, vou usar a palavra também competente, é um projeto que abre a possibilidade do aluno se desenvolver nessa dimensão que não é somente uma dimensão do conteúdo escolar. Está no dicionário. Projeto quer dizer ideia que se forma de executar ou realizar algo no futuro. Plano, intento, desígnio. Geralmente as pessoas entendem esse plano
quando você faz o planejamento, como uma coisa já previamente definida. Então você planeja e você executa. Eu posso te perguntar? A estratégia de projetos em educação é tema de estudo e pesquisa de Ulisses Araújo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades do campus da Zona Leste da USP. Tem um ponto de partida, evidentemente, tem um planejamento de algumas das ações que vão ser desenvolvidas, mas o professor, ele, nesse sentido, ele é um estrategista que vai adaptando em função do próprio desenvolvimento das ações, da própria coleta de informações e de conhecimentos que os alunos trazem. Ele tem a possibilidade de ir mudando no transcorrer do projeto o rumo que o projeto vai. Por isso que eu prefiro utilizar o termo estratégia quando trabalho com projetos na escola. Para entender melhor o que significa a estratégia de projetos, viemos à Escola Comunitária de Campinas. Aqui, esta metodologia é utilizada com os alunos de todas as séries. Estes são alunos do 5º ano do ensino fundamental. Eles estão desenvolvendo um projeto sobre a escravidão no Brasil. Já os alunos do 9º ano realizaram uma viagem ao litoral paulista, projeto Baixada Santista. Ricardo Pátaro, que é professor da turma do 5º ano, utiliza a estratégia de projetos na educação há 8 anos. O tema Raízes Culturais e a Escravidão no Brasil foi escolhido em parceria com os outros professores da Escola Comunitária de Campinas. Nós identificamos preconceitos, discriminações que circulavam entre nós, entre as crianças da classe, e então fomos aprofundar na questão da escravidão no Brasil, que é um conteúdo de história que está sendo estudado nesse projeto, com o apoio da matemática, com o apoio do estudo da língua e de geografia e outras áreas do saber. A estratégia de projetos está centrada em 2 conceitos importantes na educação: a interdisciplinaridade e a transversalidade. Romper essa fragmentação das disciplinas e trazer um conceito interdisciplinar ajuda a gente a entender de maneira mais adequada e mais complexa o fenômeno da natureza. Para que eu preciso compreender melhor os fenômenos que intrigam a humanidade, por exemplo, em relação ao universo, constituição do universo? Será que é simplesmente para fazer avançar os conhecimentos da física, da química, da biologia ou de forma integrada? A transversalidade, ela vem com a ideia de que existem fenômenos que perpassam esses campos disciplinares, tá? Portanto, são temáticas que são consideradas transversais, mas elas não se limitam simplesmente a compreender melhor o fenômeno. Elas têm uma preocupação mais de natureza ético-política, da gente pensar e refletir sobre para que a ciência, para que nós queremos formar os nossos alunos. Para saber mais sobre estes 2 conceitos, veja o que o professor Nilson José Machado diz no programa sobre interdisciplinaridade e transversalidade. A interdisciplinaridade surgiu como um chamado para que as disciplinas não mudassem os seus objetos, mas que houvesse relações mais fortes entre as disciplinas. Porque a realidade não é disciplinar. A escola a realidade não é, né? A reação na organização curricular, a reação à fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade, quer dizer, a busca de temas que atravessassem transversalmente assim todas as disciplinas, né? As questões sobre valores, por exemplo, são questões que não cabem dentro de nenhuma disciplina especial da escola básica. As questões sobre valores, elas cortam todas as disciplinas transversalmente. Juntaram todas as perguntas de todos os grupos e a classe inteira votou em qual queria. Ele começou a perguntar e a gente tinha que responder às vezes e ficava complicado. Chegamos no dia do debate. Nesta atividade, os alunos de Ricardo farão um debate sobre a escravidão no Brasil. Os africanos estão dizendo que somente por serem de outra cultura não significa que eles são inferiores. Metade da sala defenderá a posição dos portugueses e a outra metade a dos africanos. Eu achei mais interessante ter que defender os portugueses, porque você vai contra a sua vontade, eu fui contra a minha vontade, e no fim eu acabei me sentindo até mais à vontade do que defendendo os africanos. Quando eu fui uma portuguesa,
Eu não concordei muito com o que eu falava. Daí, porque o que os portugueses fizeram com os africanos foi muito cruel mesmo. Ficou meio difícil de defender os portugueses porque eles não têm razão. Foi mais fácil defender os africanos porque eles têm mais motivos para debater o que os portugueses estavam falando. O trabalho com a estratégia de projetos pode ser apresentado através de uma rede. Nela, o professor registra todo o percurso das atividades, iniciando com os questionamentos dos alunos até traçar as relações entre o tema e as diversas disciplinas. Nesse projeto que nós estamos trabalhando agora, nós temos aí, por exemplo, dentro da área de português, nós temos o estudo de narrativas em discurso direto e indireto, estudos ortográficos. Né? Dentro da área de história, nós temos o período da escravidão no Brasil, essa questão da diversidade cultural, a consciência crítica que foi trabalhada no debate, né? A questão racial no Brasil atual, né? Trazendo para a atualidade. À medida que o projeto vai desenvolvendo, que as estratégias vão sendo desenvolvidas, você vai estabelecendo relações não pensadas, por exemplo, anteriormente, mas que vão se construindo no próprio desenrolar do projeto. Nosso amigo Lucas trouxe uma história em quadrinhos que ele achou, que era a abolição dos escravos, que contava tudo da escravidão, era muito legal. Então as crianças quiseram fazer uma história em quadrinhos, usando os conteúdos, usando os conhecimentos que a gente tinha pesquisado sobre a escravidão no Brasil. Depois daquele trabalho, eu já fiz até uma história em quadrinhos na minha casa e que ficou legal. Daí nós tivemos então um texto, resultado de uma pesquisa que nós fizemos, e dentro desse texto existem tirinhas, imagens produzidas com a linguagem dos quadrinhos. Como vimos lá no início, além dos alunos do professor Ricardo, a turma do 9º ano da escola comunitária também trabalha com projetos de maneira interdisciplinar e transversal. Eles colocaram o pé na estrada rumo ao litoral paulista para desenvolver o projeto Baixada Santista. Acompanhamos o grupo durante uma sexta-feira de programação extensa e chuvosa. Campinas e Santos estão dentro do mesmo processo de viver... Neste projeto, os alunos estudam de maneira conjunta as disciplinas de História, Geografia e Ciências. Previamente, os alunos realizaram uma pesquisa sobre os lugares que seriam visitados e levantaram questões para serem respondidas no decorrer das atividades. Fizeram parte do roteiro a visitação e o estudo de pontos importantes da cidade de Santos. O sistema funicular ele funcionava na Scarpa, né, de Santos, na época lá do café. Então eu espero ver esse sistema funicular funcionando, mas só que numa escala menor. Começou o estudo, antes de qualquer coisa... Este é Eduardo. Ele é educador ambiental e trabalha em parceria com a escola comunitária neste projeto. Vocês estão vendo um sistema funicular que ainda funciona. Nós temos um cabo de aço de ponta, uma ponta do cabo está nesse bonde, a outra ponta está naquele bonde lá em cima, ó. 157 metros de distância. Fátima dá aula de História e é uma das professoras envolvidas diretamente no projeto. A comparação entre as duas igrejas de Campinas, que são de uma época posterior, final do século XIX, com essa capela aqui... Nós fazemos toda uma integração da área de história de cidades que passaram pela modernização capitalista a partir do final do século XIX, observando toda a parte de tecnologia, do processo mesmo de revolução industrial, mas trabalhando os outros lados também das contradições, as contradições sociais, dos problemas dessas cidades que passam por um crescimento, né? Além de Fátima, os professores Adilson, de Geografia, e Eduardo, de Ciências, também estão envolvidos no projeto Baixada Santista. O nosso trabalho é de grande integração com história e com ciências, porque a gente trabalha alguns temas. Então, desde questões da formação de Santos, a ocupação, as condições naturais para a construção do porto e todo o processo de ocupação do entorno e os impactos ambientais. A gente consegue ver tanto esse passado de formação do porto, como a importância que ele foi tendo ao longo aí do século XIX para o século XX e os problemas que isso trouxe. Ao mesmo tempo que gerou tanta riqueza para a região, mas que tipo de problema isso pode ter ou na área social, ambiental, econômica. Então, as três disciplinas conseguem fazer bem essa integração. Gente, do lado direito de vocês, agora eu queria que vocês observassem e fotografassem.
A contribuição de ciências é trazer, no primeiro plano, discussão sobre as questões socioambientais de toda a região. Então, os alunos, ao longo do processo, né, eles estudam no currículo de ciências toda a parte de biodiversidade, os ecossistemas, estudam questões ligadas à geociência. Então, nós estamos discutindo, por exemplo, a questão dos mangues, né, dos manguezais, dentro de um contexto socioambiental, questão das invasões, um problema social que existe, isso ligado, né, ao desenvolvimento da cidade, no caso da cidade de Santos. Eles vão aprendendo os conceitos sempre relacionados com determinadas questões que estão sendo discutidas e problematizadas, né? Porque você tem uma informação geral e depois você aplica em cada disciplina. É melhor do que pegar cada coisa separada que você não consegue ter uma noção geral depois. Na interdisciplinaridade existe diálogo entre esses campos de especialização. Existe um diálogo entre as disciplinas. No estudo desse mesmo fenômeno, o historiador, ou químico, ou biólogo, eles não se limitam a ir ali e dar a interpretação da disciplina deles para aquele fenômeno. Ele vai ouvir a explicação dos outros fenômenos. Por isso, a palavra-chave para entender a interdisciplinaridade é diálogo, no meu ponto de vista. Promover um diálogo com as outras disciplinas vem de uma postura do professor, do que ele entende sobre, né, de educação, de interdisciplinaridade. Eu acho que esse é o primeiro passo.